amados irmãos e irmãs e todos aqueles que nos assistem. Quero saudar todos vocês com a maravilhosa graça e paz do nosso amado e eterno Senhor Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, do seu Jesus, do Jesus de todo aquele que o aceita de braços abertos, está nas mãos dele, que vivo está. Que maravilhosa essa oportunidade, que maravilhoso momento de estarmos reunidos aqui nesta manhã, neste domingo, domingo de Páscoa, onde nesta escola bíblica dominical relembraremos mais uma vez que Jesus está vivo, relembraremos mais uma vez que Ele venceu a morte, relembraremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, relembraremos que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é a destra de Deus, Ele governa todo o universo e Ele é o meu Senhor, é o seu Senhor, é o meu Salvador, é o seu Salvador e Ele vivo está. Que coisa maravilhosa, que grande festa podemos fazer nesta manhã, só de termos essa grande certeza nos nossos corações de que Jesus Cristo vivo está. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para nesta manhã podermos meditar um pouco nessa certeza que Jesus Cristo está vivo. Quero convidar então os amados irmãos, irmãs e todos que estão nos assistindo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Leremos o capítulo 24, dos versos 13 ao verso 34. Então, Lucas, capítulo 24, versos de 13 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido, que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com que seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles,
que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome nesta hora. Somos gratos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua benignidade. Somos gratos, ó Deus, pela Tua maravilhosa graça. Somos gratos, ó Deus, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã e são as razões de nós não sermos consumidos. Nessa manhã, Deus, de domingo de Páscoa, Senhor Deus, domingo este, ó Deus, que mais uma vez, Senhor, relembramos da ressurreição de Jesus Cristo. Relembramos que Ele vivo está. Senhor, neste momento nós clamamos pedindo que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações, trazendo, ó Deus, a verdade da Tua santa e eterna palavra. No nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Indiscutivelmente, a mensagem da ressurreição é um dos grandes pilares do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta manhã reunidos para podermos mais uma vez relembrarmos de que Jesus está vivo e que Ele então governa a minha vida, governa a sua vida e governa a vida de todos aqueles que chegam até Ele e se entregam de coração. O texto que acabamos de ler diz a respeito desta ressurreição. Ressurreição essa que para muitas pessoas ainda continua sendo um mito. Mas eu creio que nesta manhã, se você abrir o seu coração, se você estiver disposto a deixar Deus falar com você, se você estiver disposto a deixar Deus trabalhar no seu íntimo, certamente você vai entender que Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, ela não é um mito, ela é um fato, e um fato consumado, e um fato que já foi consumado no coração de todos aqueles que já creram nesse Salvador e neste Senhor. O texto que nós lemos diz que no início da manhã, o capítulo 24 fala assim: no início da manhã, algumas mulheres foram até o túmulo ver se Jesus, como estava Jesus naquele momento, e ao chegar no túmulo, elas encontraram aquele túmulo aberto e os lençóis ali colocados de lado, e o corpo já não estava mais ali. E rapidamente essas mulheres correram então para falar para com os apóstolos. Ali estava Tiago, ali estava João, ali estava Pedro, todos eles com os corações destroçados, com os corações entristecidos, com os corações incertos, sem saber o que poderia acontecer dali para frente. E ao receber aquela mensagem que o corpo já não estava mais naquele túmulo, aqueles homens correram então em direção àquele lugar que estava vazio, e chegando lá realmente só encontraram os lençóis colocados ao lado e não havia nenhum corpo. O texto continua então dizendo que 2 homens estavam saindo de Jerusalém para uma cidade ali próxima, chamada Emaús. O texto nos refere que essa distância de Emaús a Jerusalém era mais ou menos de 60 estádios, o que equivaleria ali entre 11 quilômetros, conforme foi a versão que eu usei. E aqueles homens então estavam saindo de Jerusalém e retornando para Emaús, e com os corações também entristecidos. Eles vinham debatendo, vinham tentando entender o que tinha acontecido, eles vinham pensando em tudo aquilo, eles tinham expectativas, eles tinham colocado nos seus corações algumas certezas que até aquele momento elas não tinham se cumprido. E o texto então vai dizer que um homem se aproximou deles, e aquele homem então se deparou diante deles e perguntou: por que vocês estão assim? E aqueles homens então viram e perguntam para aquele homem estranho, que até aquele momento era um estranho: só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Não é possível que todas as pessoas sabem o que aconteceu recentemente e só você não sabe? E aí eles começam então a falar acerca de Jesus de Nazaré. E Jesus então ali naquele momento, acompanhando aqueles homens, porque aquele homem, aquele terceiro homem era o Jesus ressurreto, começa então a discernir sobre as Escrituras, começa a falar para aqueles homens sobre as Escrituras e sobre as verdades de Deus, até que chega um determinado ponto da caminhada, eles chegam até Emaús,
e eles convidam aquele homem: o senhor não gostaria de ficar conosco porque já é tarde? Certamente eu penso que por ser já tarde, e muitas vezes naquelas estradas de Israel, os riscos de violência, o risco de ser assaltado e muitas vezes o risco até de ser morto existia, ele era verdadeiro. Então aqueles homens, de uma maneira muito tranquila, convidam aquele terceiro homem para passar a noite com eles. E ao se reunirem ao redor da mesa, eles pegam o pão, aquele homem então toma aquele pão, dá graças, parte, e naquele momento os olhos daqueles dois rapazes se abrem para a presença de Jesus Cristo. E o texto diz então que Jesus some, e ali então se encerra o texto, quando aqueles homens, como totalmente revigorados, começam então a correr numa jornada de volta para Jerusalém. Nessa manhã eu queria meditar com os irmãos exatamente sobre este texto e toda essa trajetória que esses homens fizeram, tanto de ida quanto de volta. Se eu pudesse dar um tema para o que nós vamos falar nessa manhã, certamente eu escolheria encontrando o Jesus ressurreto no caminho de Emaús. Eu não sei como está a sua vida nessa manhã, eu não sei quais são os problemas que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades, quais são as lutas, as adversidades que você tem travado, eu não sei quais são as situações que você vai enfrentar na segunda-feira, que começa a semana. Eu não sei o que você está vivenciando, mas o que eu posso te dizer é que Deus se faz presente aqui comigo, e Deus também se faz presente aí com você, e Ele certamente está apto a te ouvir nessa manhã e te dar uma solução, e te trazer uma palavra de esperança, e te trazer uma direção para a situação que você está passando. O primeiro ponto que eu poderia destacar aqui nesse texto é que esses dois homens, eles saem de Jerusalém e vão rumo à cidade de Emaús. Certamente o texto nos mostra, e ele nos dá base a isso, esses homens, eles conviveram com os apóstolos, eles conviveram com os discípulos, e certamente eles conviveram com Jesus. Esses homens, eles certamente viram Jesus em ação. Esses homens certamente eles viram a pregação de Jesus, eles viram Jesus multiplicando pães, eles viram Jesus ressuscitando mortos, eles viram Jesus curando coxos, curando aleijados, curando cegos. Eles viram muitas coisas que Jesus fez. Mas o texto nos diz que aqueles homens, eles estavam voltando para Emaús, e eles estavam com os corações entristecidos, eles estavam com os corações cheios de incertezas. E eu acho interessante porque a palavra Emaús é exatamente lugar de incerteza. Aqueles homens, eles conviveram com Jesus, mas certamente eles não deixaram tudo aquilo que Jesus vinha fazendo adentrar em seus corações, de modo que isso pudesse gerar vida, de modo que isso começasse a transformar a vida deles. Talvez esses homens eram apenas religiosos. Temos muitos religiosos andando pela terra, muitos religiosos. No Brasil, por exemplo, nós dizemos que nós somos um país cristão. Nós temos, pelo censo brasileiro, pelos dados do IBGE, eles mostram que nós somos a maioria de pessoas adeptas ao cristianismo. Mas eu me pergunto quantas pessoas realmente já entenderam o que é ser um cristão. Esses homens me dão uma ideia de que eles estavam no meio da convivência de Jesus. Esses homens, eles participaram do dia a dia de Jesus, mas esses homens não experimentaram a presença e o poder de Jesus em seus corações. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, nós temos aí, até chegar à Páscoa, nós passamos por um período chamado Quaresma. Muitas pessoas nessa data, nesse período chamado Quaresma,
elas procuram separar algumas atitudes ou fazer alguns atos ou feitos, buscando o quê? Uma maior aproximação da presença de Deus. Tem pessoas que elas deixam de comer doces, tem pessoas que deixam de tomar alguma bebida alcoólica, tem pessoas que deixam de comer certos tipos de alimento, como carne vermelha, por exemplo, e tem pessoas que fazem uma série de outros atos, buscando uma maior intimidade com Deus. Só que nós precisamos avaliar se esse tipo de atitude é apenas um ato de religiosidade, ou se realmente é um ato para que eu e você possamos nos aproximar mais do Criador de todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses homens, eles vivenciaram Jesus Cristo, eles estiveram perto de Jesus, eles acompanharam Jesus, eles viram muito diferente de Jesus, mas não houve uma transformação interna nos seus corações. E por que eu digo isso? Porque no primeiro momento de uma situação adversa, eles abandonaram o local de onde era para eles permanecerem, e eles procuraram então voltar para as suas antigas vidas. E como eu disse inicialmente, Emaús é um lugar de incertezas. Quando nós estamos com os nossos corações cheios de incertezas, às vezes a gente perde a direção de onde a gente precisa estar ou para onde a gente precisa ir. Nós estamos vivenciando, por exemplo, no Brasil e no mundo inteiro, um momento de grande incerteza. Nós estamos passando por toda essa pandemia, por todo esse problema de vírus, muitas pessoas adoecendo, muitas pessoas morrendo, e isso deixa os nossos corações certamente aflitos, isso deixa certamente os nossos corações apreensivos. E é muito fácil a incerteza ou a insegurança adentrar as nossas vidas e a gente perder um pouco a noção do que é que deve ser feito. Emaús leva a essa questão. Emaús traz uma série de incertezas. E quando nós não temos a certeza de quem é Jesus, quando nós não temos a certeza de que Ele realmente vive, quando nós não temos realmente a certeza de que Ele ressuscitou, as incertezas tomam conta do nosso coração. Mas o texto ainda prossegue dizendo que quando aquele homem, aquele terceiro homem, que era Jesus Cristo ressurreto, encontra esses dois homens, o coração deles, eles estavam o quê? Eles estavam entristecidos. Talvez seja você nessa manhã, talvez você esteja entristecido com alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Jesus é plena alegria. Jesus pode restaurar essa tristeza aí no seu coração. Jesus pode voltar a encher o seu coração de alegria. Porque esses homens, porque eles estavam entristecidos, eles perderam também a noção de onde era para ir, ou de onde era para ficar, ou do que era para ser feito. Um coração entristecido, ele impede a gente de realmente ver quem Deus é. E eu não estou dizendo que na vida nós não possamos passar por momentos de tristeza. É lógico que nós somos seres humanos e nós passamos por momentos de tristeza. Nós somos suscetíveis às coisas dessa vida. Nós somos suscetíveis às lutas dessa vida. Nós somos suscetíveis às perdas dessa vida. E dependendo da circunstância, dependendo da situação que nós vivenciamos, a tristeza pode sim adentrar nos nossos corações, mas neste momento nós precisamos ter também a firmeza e a certeza de que Jesus vive e de que Ele não perdeu o controle da situação e de que Ele continua tendo o controle de toda a situação, de que mesmo quando eu ou você não sabemos mais o que fazer, Jesus não perdeu por nenhum milímetro sequer o controle de toda a situação. E por que eu posso dizer isso? Porque a palavra de Deus me garante exatamente isso que eu estou lhe afirmando. Deixe sua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 24 e vamos abrir rapidamente um texto do apóstolo Paulo que diz
e ratifica e confirma isso que eu estou falando para você nessa manhã. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer assim, acompanhe comigo o texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento no nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Versículo 16. Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Essa é a certeza que nós temos. Essa é a certeza do que a palavra nos garante. E para isso, para que eu possa ter esse entendimento, é necessário que a fé que gerada em Deus e que habita o meu coração e no seu coração por meio do Espírito Santo, ela se desenvolva, ela amadureça e ela cresça. E aí, quando isso começa a acontecer no meu coração e no seu coração, mesmo em momentos de incertezas e mesmo em momentos de tristezas, mesmo em momentos de aflições, como nós lemos esse texto que Paulo está nos dizendo, ele está dizendo o seguinte: olha, mantenha o foco, porque nós estamos caminhando para a glória, nós estamos caminhando para a morada celestial, nós estamos caminhando para o reino de Deus, e Ele enxugará toda lágrima, Ele enxugará toda tristeza, Ele cuidará de toda a dor que porventura nós tenhamos passado, porque na glória do Senhor não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, e ali só haverá alegria e grande gozo. Mas eu continuando o texto, então, Emaús, lugar de incertezas, corações entristecidos. Esses homens, então, voltando lá para o texto de Lucas, eles começam a escutar tudo aquilo, então, que Jesus começa a relatar para eles. Coisas que eles já deveriam saber. Por quê? Porque eles andaram com Jesus durante bastante tempo. Mas, quando nós somos apenas religiosos, quando nós somos apenas adeptos de alguma coisa, quando nós apenas participamos do cristianismo como um mero clube social, as verdades de Deus muitas vezes ficam esquecidas e são colocadas de escanteio nas nossas vidas. E aí a necessidade então de mais uma vez Deus vir com poder e graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, para quê? Para relembrarmos de quem é Ele, ou quem Ele é. E aí então o texto me informa que ali naquele momento Jesus começa a falar aos corações daqueles dois homens das verdades do Evangelho. E aí eu aprendo, irmãos, mais uma vez nesse texto, que se eu realmente quiser experimentar, vivenciar, viver um Jesus que está vivo, um Jesus que ressuscitou, um Jesus que participa da minha vida 24 horas, um Jesus que está pronto para resolver toda e qualquer questão da minha vida, um Jesus que está pronto para me ouvir, um Jesus que está pronto para me escutar, eu preciso voltar para a palavra de Deus. E por que eu preciso voltar para a palavra de Deus? Porque se eu realmente quiser conhecer e encontrar um Jesus que está vivo, é na palavra de Deus que isso acontecerá. O que mudou a situação daqueles homens foi exatamente Deus falar aos corações dele por meio de sua palavra.
O texto diz que Jesus começou a apresentar os textos acerca de Moisés, acerca dos profetas, que discerniam sobre a ressurreição de Cristo, que discerniam que o Cristo de Deus seria entregue, que ele morreria, que seria crucificado numa cruz, mas que ao terceiro dia ele estaria vivo, ou seja, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Se você quer Deus ressurreto no seu coração, se você quer que Jesus seja ressurreto no seu coração, não só hoje no domingo de Páscoa, às vezes nessas datas comemorativas nós estamos mais sensíveis, nós nos abrimos mais, nós nos colocamos mais atentos para ouvir alguma mensagem, mas se você quer vivenciar, se você quer experimentar realmente o Jesus ressurreto todos os dias da sua vida, leia a palavra de Deus, volte para a palavra de Deus, esteja com Deus por meio da sua palavra, tire um tempo no seu dia, na sua semana, para meditar nas verdades de Deus. Por quê? Porque ela é o único instrumento que tem poder para aquecer o meu coração e aquecer o seu coração. Aqueles homens, a palavra de Deus diz que eles estavam cheios de incertezas no coração, aqueles homens estavam entristecidos, aqueles homens tinham perdido o referencial de quem era Jesus, se é que um dia eles tinham entendido quem era Jesus, e ao encontrar com Jesus mais uma vez, e agora um Jesus que está ressurreto, um Jesus que está glorificado, um Jesus que venceu a morte, esse Jesus começa a apresentar para eles a palavra de vida, e aquela palavra de vida começa a gerar mais uma vez o que? Esperança nos corações daqueles homens. Talvez você esteja assim hoje, nessa manhã. Talvez o que falte para você, em meio a toda essa circunstância que nós estamos vivendo aí, tanto da doença que está espalhada, como a situação econômica, a situação social, as perspectivas não são as melhores, as notícias que nós escutamos na televisão, nos jornais, na mídia, diz que haverá uma quantidade de desempregos em massa, que a economia vai entrar em recessão, que vai ser uma coisa meio caótica e que ninguém sabe ao certo como é que vai ficar a situação do Brasil e do mundo. E certamente essas questões assustam a gente, que nós somos seres humanos. Mas eu quero te dizer nessa manhã que Jesus traz para mim e para você uma palavra de esperança. Jesus traz uma palavra de esperança, e a palavra de Deus, ela é esperança. A palavra de Deus, ela aquece os nossos corações e ela nos mostra quem é Deus. E a Bíblia diz que Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou mesmo pensamos. Então eu e você precisamos crer nesse Jesus que ressuscitou, nesse Jesus que é Deus, nesse Jesus que é todo poderoso, nesse Jesus que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares e que tem tudo sob o controle da mão dele. Pode ser que para os homens seja impossível, mas para Deus não há impossibilidades, e nós precisamos mais do que nunca crermos que Deus ainda opera impossível. Deus é aquele que tem total poder e prerrogativas para chamar à existência aquilo que não existe. Portanto, coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Coloque a sua vida nas mãos desse Jesus que está vivo. Coloque o seu coração, se o seu coração precisa de calor, se o seu coração nessa manhã precisa de vida, se o seu coração precisa de experimentar novidade de vida, vida em abundância, coloque o seu coração nas mãos desse Jesus que vivo está. Jesus é especialista em transformar caos em bênção. Eu vou repetir: Jesus é especialista em transformar caos em bênçãos. Confie nele, creia nele, acredite que ele está sob o comando desta situação e de todas as outras situações
que porventura estejam te afligindo nessa manhã. E eu te digo isso pelo seguinte, porque a palavra de Deus, ela está indo nesse momento ao seu encontro. Nós estamos aqui dizendo palavra de Deus, e essa palavra de Deus, como eu falei, ela aquece um coração que está frio, que está entristecido. Se você nessa manhã é uma pessoa assim, se coloque diante de Deus e fale: Deus, eu preciso do meu coração aquecido. Deus, eu já tive uma caminhada tão boa com o Senhor, mas num determinado ponto dessa caminhada eu esfriei. Ou Deus, eu já tive uma caminhada tão sólida com o Senhor, mas num determinado ponto dessa caminhada eu me perdi. Ou Deus, eu já tive uma caminhada tão sólida com o Senhor, mas num determinado ponto dela eu me esqueci simplesmente de quem era o Senhor e passei a seguir os meus próprios caminhos. Manhã de ressurreição, manhã de conserto, manhã de aliança, manhã de renovação, manhã de restaurar a vida com Deus, manhã de renovar a aliança com Deus. E por que disso tudo? Porque depois do momento que esses homens ouviram a voz do Senhor, depois do momento que esses homens ouviram Jesus falando claramente aos corações deles, a Bíblia diz que eles tiveram seus corações reaquecidos. O texto diz assim, que um deles disseram, versículo 32, disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Um coração que estava apagado, um coração que estava cheio de incertezas, um coração que estava cheio de tristeza, passou agora a estar aquecido pela presença do Deus vivo. E um coração aquecido pela presença do Deus vivo é um coração cheio de esperança, é um coração cheio de alegria, é um coração que tem os olhos voltados para o Senhor e não para as circunstâncias. E o resultado final desse grande encontro com esse Jesus que vivo está na vida desses homens foi que aqueles homens, eles se sentiram tão cheios, tão plenos, tão realizados com aquele encontro de Jesus, ou daquele encontro com Jesus, que eles imediatamente voltaram correndo para Jerusalém, porque eles não podiam reter tudo isso só para eles. É isso que Jesus faz. Jesus me abençoa, Jesus te abençoa, Jesus nos traz uma palavra de vida em abundância. Jesus renova a alegria dos nossos corações, Jesus renova as nossas forças, Jesus renova a direção que precisamos tomar. E para que disso? Para que eu e você possamos compartilhar das verdades do Evangelho com outras pessoas. Nessa manhã é uma manhã de Páscoa, é uma manhã em que celebramos ou relembramos que Jesus vivo está. Você precisa compartilhar dessa mensagem, eu preciso compartilhar dessa mensagem, todos nós precisamos compartilhar dessa mensagem. E por quê? Porque essa é a maior mensagem do mundo. Essa é realmente uma mensagem que pode mudar e transformar a vida das pessoas. Essa é realmente a mensagem que pode mudar e transformar a vida de um povo. Essa é a mensagem e a realidade que pode mudar a vida de uma nação. Essa realmente é a mensagem que pode mudar a vida de um mundo inteiro. Que você nessa manhã seja tocado pela presença desse Jesus ressurreto. Que você nessa manhã possa ter uma nova experiência com Ele. Que você nessa manhã, se você andava entristecido, andava cheio de incertezas, andava como esses dois homens indo para o caminho de Emaús, sem saber ao certo o que iria acontecer, que nessa manhã Jesus, que está vivo, possa encontrar o seu coração, possa renovar a esperança dentro dele e possa te dar a paz que excede todo entendimento. Que você seja extremamente abençoado, que você seja extremamente renovado pela presença do Espírito Santo de Deus aí onde você está, e que a sua família também, que essa bênção toda se estenda à sua família. Eu queria encerrar nesse momento fazendo uma oração pela minha vida, pela sua vida, fazendo uma oração pelo Brasil, porque certamente precisamos bastante
da presença desse Jesus ressurreto em meio ao nosso povo, em meio ao nosso país, em meio à nossa família. Eu quero convidar você a fechar o seu olho e orar juntamente comigo. Querido Deus, amado Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta hora. Somos gratos, ó Deus, porque podemos declarar nessa manhã que Jesus vive e está. Somos gratos, ó Deus, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos gratos, ó Deus, porque Jesus está conosco neste momento, porque Ele está vivo. E nessa hora, ó Deus, nesse lugar, queremos colocar diante do Senhor os nossos corações, queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, queremos colocar diante do Senhor todas as circunstâncias, ó Deus, que temos vivenciado e presenciado na nossa nação e que não temos respostas. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos que Tu és o grande Deus, Tu és todo-poderoso e nada, Senhor Deus, foge do controle das Tuas mãos. Por isso, ó Deus, olha para o nosso povo, olha para a nossa nação, olha para a nossa economia, Senhor Deus, olha para a nossa saúde, Senhor, e nos ajuda, Senhor Deus, restaurando todas as coisas, ó Deus, e lançando vida no nosso país e no mundo, Senhor Deus, que tanto precisa. Em nome de Jesus, ó Deus, que o mundo, Pai, possa entender que só há vida no Teu santo nome, Deus, e que o mundo, Senhor Deus, venha declarar, Pai, que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No nome de Jesus nós oramos e bendizemos. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.